Eu quero falar uma palavra para vocês que tem como título a cruz que os pregadores modernos estão pregando. Eu quero perguntar a você, que cruz é essa que está sendo pregada? Quando falamos de cruz para a igreja, existia um louvor, um hino tão especial que cantávamos e dizíamos: sim, eu amo a mensagem da cruz. Esta frase em si, ela já nos coloca em um tema e numa posição de algo especial está para acontecer. Mas quando falamos desses pregadores modernos, parece que o que eles falam da cruz é um brinquedo. Parece que eles falam que a cruz que eles pregam é uma joia. Parece que eles pregam que a cruz é algo vergonhoso. Parece que a cruz que eles pregam é uma coisa sem sentido. Parece que a cruz que eles pregam não tem nenhum peso e não tem nenhum valor. Quando entendemos isso, temos que ter muito cuidado, porque o evangelho que está sendo colocado aí fora é um evangelho flexível. É um evangelho que pode aceitar qualquer coisa. E se você não estiver estruturado, se você não estiver centrado, e se você não tiver o discernimento da palavra, infelizmente, você pode ir junto com a onda. Porque eu tenho que me basear naquele que fez tudo por mim, para que eu pudesse estar hoje aqui, agora, você, nós, nossa família, respirando este ar. Ele é o modelo para mim. E a igreja precisa entender que a cruz é algo muito, mas muito significante para todos nós. Estão comigo? Então vamos em Mateus capítulo 26, verso 39. E é dele que eu vou falar. A Bíblia nos fala que, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Aqui Jesus faz isso. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu quero repetir com você algo que um Deus retrata, um Deus fala de si próprio e se reconhece na terra com uma missão, sabendo que ele primeiro lembra da missão, depois ele. Então ele diz, indo um pouco mais adiante, ele se prostrou e orou. Estamos falando de um Deus, estamos falando de Jesus. Meu Pai. Ele podia muito bem dizer: Deus, quero saber de nada. Eu vim aqui a essa terra agora, eu quero curtir do bom e do melhor. Ele disse: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Fala comigo, afasta de mim esse cálice. Essas pregações de hoje, meus amados irmãos, Jesus não queria ir para aquela cruz romana. Isso é mentira. Jesus estava com medo de Satanás. Irmãos, isso é blasfêmia. Colocam Jesus lá no Getsemane, chorando, se lamentando. E o diabo vem e pisa em cima da cabeça
e deixa Jesus, sem uma saída. É esse Jesus que nós cremos? Aquela cruz romana, aquele chicote, aqueles cravos, aquela coroa. Eu não quero aquilo. Segundo a Bíblia, é um absurdo que estão pregando. São blasfêmias, são mentiras, porque o Cristo qual nós cremos, irmãos, ele estava ali com um propósito, e o propósito dele era cumprir a vontade do seu Pai. A palavra diz que ele veio fazer a vontade do seu Pai. Ele não veio aqui, irmãos, para ficar com medo de Satanás. Ele não veio para ficar com medo de cruz. Ele não veio para ficar com medo de pregos. Ele não veio para ficar com medo de nada, porque Ele é Deus. Deixe-me falar algo muito importante. E eu quero, nesse segundo em que você está nesse momento aqui, quero que você pense comigo por um momento. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, desde aquele tempo, estima-se que mais de 50 milhões de pessoas morreram por causa do seu testificar Cristo. Só de judeus foram 6 milhões. Pessoas que se identificaram, disseram que era de Cristo, disseram que ia seguir a Jesus, disseram que o ministério da vida dele era Cristo. Muitos desses se transformaram em mártires. A igreja primitiva, irmãos, atravessou, através dos tempos dos puritanos e da reforma. Muitos sabem, outros não, mas nós vamos aqui usar somente a igreja primitiva como exemplo hoje. Muitos seguidores de Jesus, irmãos, foram crucificados, e não só crucificados, foram crucificados de cabeça para baixo. Outros, irmãos, foram levados naqueles lugares aonde pessoas, irmãos, eram comidas por leões. Outros eram embebecidos em pinche, e eles iluminavam as ruas de Roma e diziam: olha, na linguagem de hoje, tem um crente iluminando o caminho para nós passar aqui. E o pinche, irmãos, ia comendo a pessoa e ele não se apaga. Essas pessoas banhadas em pinches, queimadas, para se tornarem iluminação, diz as Escrituras que eles eram levados com alegria. Eles iam cantando, irmãos, para serem queimados. Pedro, quando foi ser crucificado de cabeça para baixo, irmãos, ele disse: não, de cabeça para cima não, tem que ser diferente. O meu Jesus, ele fez algo diferente, então eu tenho que, não posso fazer igual a ele, porque igual a ele não tem. A igreja, irmãos, simplesmente naquela época, quando sabia que ia para a morte, irmãos, ele já preparava o hino da vitória. Ele já começava a glorificar: vou ver meu Pai, vou para o céu, vou para a eternidade. O interessante, irmãos, que isso me deixa, imagina você saber que a tua cabeça vai ser cortada e você sai cantando: glória, glória, aleluia. Imagina você lá preso, e os caras falam: daqui a pouco você vai ser fuzilado, como muitos países fazem. Irmãos, as pessoas ajoelham e glorificam o Senhor, dizendo: muito obrigado, Senhor, pelo tempo que tu me deu nessa terra. E eles começam a cantar: já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.
Então, meus amados irmãos, você acredita que o nosso general, que é Cristo, lá no Getsemane, ele estava com medo da cruz? Ele estava impressionado por Satanás? Imagine, irmãos, respondam isso na sua mente agora. O Cristo que nós chamamos o nosso general, que é Cristo, segundo a palavra, irmãos, ele estava ali pronto quando os soldados vieram. Sou eu, é eu que vocês querem. Irmãos, nos dias de hoje, os bandidos, ele diz: não fui eu, foi ele. Jesus diz: ei, é eu. E Jesus, para adiantar, ainda disse para Judas: ei, faz logo o que tu tens que fazer. Judas vai lá e dá um beijão em Jesus. Pedro, não se aguentando: não, peraí, ninguém toca em Jesus, ninguém mexe em Jesus. Tirou, arrancou a orelha do soldado. O que Jesus vai lá e cola, irmãos. E naquela época não tinha nem superbonde. Embora seus discípulos fossem a mesma cruz, com alegria em seus corações, eles cantavam, irmãos: a nossa missão nós fizemos, a nossa missão nós completamos, a nossa missão nós nos empenhamos a fazer, segundo a palavra. Você acha que o nosso general, que é Cristo, o general da nossa salvação, ele é tão fraco assim para ficar com medo de um madeiro? Irmãos, hoje as pessoas estão com medo de pregar a palavra. As pessoas têm medo de falar da cruz. Porque falar de cruz, irmãos, é mais fácil você andar com a cruz pendurada no pescoço, porque ela é leve, ela é uma joia. Mas a cruz que Cristo carregou, essa cruz que ele carregou, era pesada. Segundo as escrituras, a Bíblia fala que na época em que as pessoas eram acometidas por esses crimes, irmãos, a estrutura da casa onde eles moravam era derrubada para poder fazer a cruz que a pessoa ia ser morta. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Pensa, igreja. Jesus não estava com medo de cruz nem de prego. Muitas pessoas estão pregando que o Jesus que nós temos aí é um Jesus chorando. Irmãos, tem entidades aí que se dizem religiosas, põe um Jesus numa cruz chorando. O nosso Jesus, irmãos, ele ressuscitou. O Cristo qual nós servimos não está no madeiro, não está lá no cemitério. Onde ele está? Vivo. Eu te pergunto, igreja, nesse momento, o que havia naquele cálice? Pergunte-se, o que tinha naquele cálice? Por que Jesus tinha que beber aquele cálice? Porque ele disse: Pai, se possível for. Irmãos, nos dias de hoje, quando você encontra um pepino a 1 quilômetro vindo, você já desvia. Jesus disse: Senhor, se possível. Mas não parou, ele disse: se possível. O que era possível? Passa de mim esse cálice. Irmãos, o que tinha dentro desse cálice? Você sabe que eu tenho tantos anos de cristão, e eu tenho muita certeza do que eu vou falar agora. Tem muito crente que não tem nem ideia do que é o tal de cálice, muito menos o que tem dentro. Mas por que você está falando assim, pastor? Primeiro eu quero contar um exemplo para vocês. Um pregador foi em uma cidade do interior, e ali ele foi numa escola reformada. Era uma escola que dava escola bíblica. Irmãos, e eles atendiam crianças do 1º ao 12º ano
Conta a Bíblia desse pastor, que é o livro dele, que eu acabei lendo. Conta que ele chegou nesse determinado lugar e disse para as pessoas que iam lá: estou aqui, vou pregar. Então tá, o senhor vai até o nosso auditório e o senhor vai pregar para as nossas crianças. As crianças? Espera aí, como assim? Irmãos, ele disse: como que eu vou pregar uma palavra falando sobre propiciação? É um tema muito difícil para a criança analisar. Os cristãos daquele lugar disseram: nenhum problema, pastor. As nossas crianças estão preparadas para isso. Ele se espantou. Levaram ele lá para dentro da sala. E ao levar ele para lá, ele perguntou para aquelas crianças o que tinha dentro daquele cálice que Jesus disse: Pai, passa de mim. E ele esperou por alguns minutos. E uma criança de 8 anos levanta a mão e disse: pregador, eu sei. Tá, mas o que é que estava escrito ali? O que estava dentro desse cálice? O que havia ali? E ele ficou impressionado porque aquela criança, com toda a sua sabedoria, usou de uma coisa chamada simplicidade. Ele disse: dentro daquele cálice, o que tinha, menino? Dentro daquele cálice, pregador, tinha toda a ira de Deus contra todo o mal sobre essa terra. Uma criança de 8 anos sabia qual era a diferença e por que dentro de um cálice tinha algo simbolicamente chamado sangue, que ninguém podia beber a não ser Jesus. E quando Jesus tomou o cálice, não derramou uma gota. Muitas pessoas dizem: eu não vou tomar Santa Ceia na igreja porque eu estou em pecado. Irmão, você não sabe nem o que é pecado. Pecado é você dizer que não pode vir sentar à mesa do Senhor. Esse é o grande pecado. Eu não posso porque eu não sou casado, eu não posso. Irmãos, quando você for para o céu, ninguém vai pedir a tua certidão de casamento na entrada, porque salvação é uma coisa individual. Não, mas aí é o seguinte, eu não posso dar ceia para a criança. Por que eu não posso dar ceia para a criança? Não, porque a criança não passou pelo batismo, não passou por aquela série de coisas que nós chamamos de humanismo dentro da igreja. Me perdoem. Tradições, ao qual Jesus possivelmente negaria tudo isso. Ele ia dizer: esse não é o meu evangelho. Eu creio que aquele pregador, ele se assustou de uma tal maneira com aquelas crianças, ao qual uma criança disse: ali dentro daquele cálice tinha a ira de Deus, a ira contra todo o mal, todo o ódio ardente de Deus sobre todo o mal existente sobre esta terra. Mas, irmãos, uma cruz de madeira. Todos os homens, incluindo eu e você, estamos debaixo da justa e ardente ira de Deus. Não tem escapatória. Pastor, me explique isso com mais precisão. Por causa das nossas desprezíveis perversidades, por causa dos nossos pecados, alguém tinha que receber aquela ira, alguém tinha que beber daquele cálice. E segundo as escrituras, Jesus Cristo, naquele madeiro, carregou a culpa
de todo o povo. E segundo as Escrituras, ele permaneceu firme até a última hora. Agora então, todo santo e justo ódio, toda santa ira, todo santo julgamento de Deus. Eu entendo isso, que essa justiça é como se fosse uma luz muito branca, mas ela é também cegadora. Veio esmagando a cabeça de Jesus Cristo. Veio tomando posse daquilo que a palavra fala. Você veio para morrer, para salvar a vida de muitos. Talvez você já leu lá em Isaías 53, verso 10. Se não leu, quero relembrar com vocês. Olha o que a palavra de Deus fala, do próprio Deus para Isaías. Vamos lá. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Vamos ler comigo isso comigo? Vamos ler comigo isso aí, irmãos? Vamos ler, ver. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Imagine, irmãos, você receber do teu pai: ei, vem um castigo aí para você agora, pesado, e eu vou te esmagar, eu vou te espremer. Segundo a Bíblia, continuando, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta sem culpa, significa que ele, sendo esmagado, não tinha um peso de maldade nenhuma, de pecado algum. Ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Pastor, vamos lá. E o Senhor teve prazer em esmagá-lo. Irmãos, hoje os crentes, quando começam a ouvir: a prova está grande, pastor, o inimigo está atacando, é no sonho, é acordado, pastor, por tudo quanto é canto o diabo está, eita, até uma pedra na rua, o diabo já se veio. Irmãos, você não tem passado prova ainda nenhuma, porque se você passasse pela prova que Cristo passou, ou bebesse o copo daquele copinho ali que ele tomou, triturado. É como Jesus foi colocado legumes dentro de um liquidificador e foi triturado. Imagine por um momento uma represa enorme, quilômetros e quilômetros de altura, quilômetros e quilômetros de largura. Aquilo, de uma hora para outra, aquela água toda vem e toma, leva você cada vez mais para baixo. E de repente, aquela água vem e vai te levando justamente você para um lugar ao qual estava sendo preparado para você ir. O chão te engole. E de repente, do nada, irmãos, Jesus bate lá no inferno. E quando ele entra no inferno, o diabo já estava festejando e dizendo: matamos, acabamos com ele, deu. Do nada, Jesus entra naquele lugar e diz: epa, eu vim buscar a chave da vida e da morte, dá para cá. Arregalaram os seus olhos e disseram: o que nós fizemos? Nós matamos. Irmãos, o homem pode acabar com a tua carne, mas com o teu espírito, não.
Então a ira de Deus destinada às pessoas, a ira de Deus destinada a nós, o Filho de Deus tomou aquele cálice dado por seu Pai, e ele tomou cada gota, e quando ele chamou e gritou e clamou, está consumado, ele tomou tudo. E se eu fosse resumir o cálice da ira no Velho Testamento, seria assim: Deus dizendo, por causa da perversidade e da rebelião das nações, eu enviarei toda a força de minha ira e lhes entregarei o meu cálice, e eu lhes farei tomar, e muita gente vai tomar. E diz as Escrituras que eles vão titubear, eles vão querer sair fora, muitos vão morrer, mas naquele madeiro Cristo conseguiu e bebeu. Vocês conhecem a história sobre Abraão e seu filho? Deus chega para Abraão e fala: vá à montanha. Sim, Senhor. O que vou fazer lá? Vá à montanha e sacrifique seu filho. Abraão vai àquela montanha em obediência, segundo a palavra. Ele amarra seu filho. Seu filho não oferece nenhum tipo de resistência. O velho pai pega a faca, repousa a sua mão sobre a fronte do seu filho. Jesus, enquanto estava lá na cruz, estava com o celular na mão, dizendo: pai, peraí, não pega essa mão aqui agora não, porque eu tenho que mandar ainda um torpedinho, tenho que mandar uma mensagenzinha pelo zap para meu Deus, para meu pai, dizendo que eu estou quase pronto. Pera, calma, deixa eu despedir de todo mundo aqui. Alguns de vocês estão olhando para um para o outro dizendo: eu nunca escutei algo desta maneira. O Jesus em que estão pregando por aí, irmãos, é um Jesus flexível, um Jesus que vê o amor, e por trás desse amor diz: não, isso pode. Voltando a um prisioneiro, uma pessoa que saiu da prisão, não tem porta aberta em lugar nenhum, pelo contrário, é tido como uma pessoa não grata. Ontem eu e minha esposa estávamos em um determinado lugar, como vimos pessoas deitadas na rua, com cara de sofrimento, olhávamos e não tínhamos o que fazer. Talvez você diga: não, é escolha. A pessoa tem escolha, ela escolheu viver aquilo. Irmãos, Deus não nos trouxe esse mundo para viver numa vida miserável. Deus não nos trouxe para viver dentro de um casamento miserável. Eu estava vendo um vídeo, o cara estava acabando de casar, e naquela coisa de gentileza, irmãos, no dia que eu me casei foi totalmente diferente. Eu estava na alegria porque eu encontrei o meu cheiro da minha vida e tal, aquela coisa, e eu dava glória, e dava glória. Irmãos, era bênção pura, sem mistura, você não tem ideia. E nesse vídeo, eles estavam um servindo, um e eu servi outro, tipo a comidinha, né, na boquinha, assim, né, tipo, não era aqueles bolos gostosos que nem a Cari faz, mas tinha um bolo lá que eles foram indo lá e tal. Ele partiu e deu assim na boquinha dela, irmãos. Ela foi delicadamente e que delícia. Ai, que delícia. Agora a vez dela, e ela, irmãos, na frente de todo mundo. E mulher sempre tem uma visão diferente. Mulher, ela tem assim uma outra dimensão. O que ela fez? Vou fazer uma brincadeirinha. E, irmãos, pegou o garfinho,
com aquele bolinho gostoso. E o homem tolinho. Quando ele abria a boca, ela tirava. Ele fez isso aqui 3 vezes. Na 4ª vez ele chegou e: me dá isso aqui, sua idiota. No dia do casamento. Como é que ia ser a vida dessa mulher pro resto da vida? Esses dias, irmãos, um pastor na live, do nada o pastor chega e a mulher está por trás lá. A mulher é aquela que faz, é a cenografista, mexendo lá. De repente a câmera cai. O pastor sai de trás sem saber que está gravando e disse, vai lá e dá um tapa na mulher e diz: sua imbecil. E depois ele volta para frente e diz: meus amados irmãos, glória a Deus, estamos começando a nossa live. Amados, que cruz que estão pregando por aí. Que cruz. Eu nunca escutei algo parecido, pastor. Absolutamente. E é porque a cruz tem pouco poder na sua vida. Quando a cruz tem pouco poder na sua vida, a palavra não te interessa. Quando a cruz não tem poder sobre a sua vida, irmãos, um culto de oração não te interessa. Uma mensagem na televisão não te interessa. Um hino que fala da palavra não te interessa. Mas, irmãos, vai lá no YouTube, as coisas que mais tem audiência: bobagem. Isso é uma coisa horrível, uma coisa desprezível. Não é do tipo que você usa ao redor do pescoço. Cruz. Alguém tinha que morrer. A justiça tinha que ser satisfeita. Jesus tinha que ir para a cruz. Alguns de vocês podem estar pensando: por que Deus fez isso? Porque primeiro Deus tinha que afastar o pecado. Deus tinha que tirar o pecado. E só havia um jeito de fazer: a morte do seu filho unigênito. Fala comigo. E Jesus morreu. Você vê, irmãos, a vida cristã é sobre isso. A vida cristã é sobre cruz. Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1. Olha, irmãos, como o apóstolo Paulo, gostei quando a irmã Cláudia fala aqui. Eu amo o que Paulo fala, mas olha como ele está falando aqui. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-vos. Irmãos, rogar, né? Ei, faz isso. Irmãos, ele está desesperado. Por favor, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Ele estava dizendo: eu rogo que vocês coloquem o corpo de vocês para ser o templo vivo do Espírito Santo. E por que as pessoas não estão colocando? Porque o materialismo, Satanás, o Deus desse século hoje, tem feito com que as pessoas esqueçam da palavra, esqueçam da cruz. E a cruz que muitos de vocês foram ensinados é aquela cruz que está lá no fundo da loja. Não, a cruz lá na frente. Ele implora as pessoas. Paulo diz: eu rogo-vos, como um pastor rogaria para sua amada congregação. Ele diz: eu rogo-vos. Por quê, irmãos? Para quê? Para entregar as suas vidas, para oferecer as suas vidas como sacrifício vivo, santo, aceitável a Deus. Mas Paulo dá a motivação.
Ele diz para entregar sua vida por causa das misericórdias de Deus. Fala comigo, misericórdias de Deus. Irmãos, o que é misericórdia? Noutras traduções, quando se fala, e a misericórdia de Deus dura para sempre. Mas tem umas traduções que falam que a bondade de Deus, ela vai durar para sempre. Mas tem um tempo na cronologia de Deus. No Kairos de Deus existe um tempo. Irmãos, escutem. A misericórdia de Deus será tirada da face da terra. A misericórdia de Deus será tirada da face da terra. O que é misericórdia, irmãos? Nós estamos sobre ela hoje. Quer ver a misericórdia de Deus? Tem muitas pessoas que, se precisasse ter que trabalhar de verdade para comer o seu arroz e o seu feijão, morreria de fome. Tem sorte porque tem um pai, tem a sorte porque tem uma mãe, tem a sorte porque tem um tio, tem a sorte porque tem uma avó, tem a sorte. Não. Misericórdia de Deus. Aí você fala, não, porque a minha família é boa, minha família... Não, irmão, é a misericórdia de Deus. Porque se você for ler direitinho, no inferno agora tem gente clamando. É só você ler Lázaro e o rico. Um foi para uma banda, outro foi para outra. E o que estava na pior disse, ei, deixa eu ir lá e avisar minha turma. Não tem como. Eu estava em Florianópolis quando eu abri o Facebook e vi que houve uma morte aqui em São João Batista. Um cara novo, uma fatalidade. Deixou família. Deu tempo. Deu tempo para ir lá visitar a família. Irmãos, quando Jesus foi pego, a mãe dele, Maria, estava aos pés. Sabe o que eles diziam para ela? Mulher. E tem uma coisa, né? Os discípulos todos estavam lá embaixo, olhando. Oh, Jesus, estamos contigo aí, ó. Aquela frase, pode contar comigo, nós estamos juntos. Pedro caiu fora. Pedro não podia ver o galo cantar, irmão. O galo cantava, ele ficava apavorado. Irmãos, eu entendo que quando Jesus ficou na cruz, ele tinha que ficar sozinho. Nós temos que ir para a cruz sozinhos. Sobre o que ele estava falando. Entregar a sua vida a Cristo através das misericórdias de Deus. Entregar a minha vida por causa da misericórdia. As misericórdias de Deus, irmãos, se refere aos 11 misteriosos primeiros capítulos do livro de Romanos, aonde nesses 11 capítulos no livro de Romanos, Paulo explica tudo que Deus tem feito por nós em Cristo. Percebe? Deus fez isso por causa de nós, mas usou quem? Cristo. Deus fez aquilo outro por causa de nós, usou quem? Cristo. E fez aquela outra coisa por nós? Cristo, sempre Cristo. Por isso que tem um ditado na rua, meu Deus, sempre tem que ter um Cristo, né? E ele pensa, uma vez que Deus tem feito tudo isso em Cristo, agora entregue a sua vida a Ele. E quanto mais você conhece a cruz, mais você se entrega e apresenta a sua vida a Deus. Sua cruz hoje, irmãos, com certeza já não vai ser mais aquele acessório que dá para pendurar no pescoço, e nem aquela cruz que pode colocar no fundo da loja. Lembro eu quando ia ali na cidade de Brusque, muito tempo atrás, e era moda colocar a Bíblia Sagrada em alguns salmos, e eu conseguia sempre colocar e ver que o Salmo 91 era o que sempre estava aberto nas Bíblias. Eu consegui em casa de muitos crentes, chegavam lá, a Bíblia estava aberta na estante, aberta no Salmo de número 91.
que eu entendia por aquilo? Oh, que bênção, entendem a palavra. Não, eles tinham um amuleto, carregavam um amuleto, e o amuleto estava ali abençoando. Mas a palavra nos fala que quando Jesus foi para a cruz, ele não era nem um amuleto, ele era real. E quando a cruz é te colocada agora, ela é real. Então você tem que abandonar tudo pela cruz. Pensa você, irmãos, que você ser chamado hoje para estar lá numa UTI, não para visitar e abençoar e tirar a pessoa, não, para você deitar naquele leito e o médico dizer para você, ó, felizmente parentada, e você ouvir, como é a história de um americano, que o americano, irmãos, ele ficou 19 anos em coma, mas o coma dele era um coma que dava para ouvir, dava para saber quem é que estava na frente dele, mas ele não conseguia se comunicar. E os seus pais já haviam desistido dele, a sua família já havia desistido dele, contratou uma empregada para poder chegar lá e dizer, ó, você agora vai cuidar dele. E aquela empregada, sendo uma mulher que servia a Deus, ela simplesmente passou a orar do lado desse homem. Irmãos, e aquele homem ali dentro da sua cabeça conseguia escutar, conseguia ver, conseguia cheirar, mas não conseguia falar, não conseguia reagir, não conseguia dar força ao seu corpo. E um dia, esta mulher chega, que foi contratada para cuidar dele, sentiu uma reação e pediu autorização da família que ele fosse colocado em um hospital específico para poder saber se tinha alguma coisa neurológica na vida dele, se estava funcionando alguma coisa. Irmãos, levaram ele para outro hospital. Passado alguns meses, o cara, depois de 19 anos em coma no hospital, descobriram que ele tudo ouvia, tudo via, e quando escutava os parentes dizer, não temos mais o que fazer, eu não aguento mais, eu não aguento mais ver meu filho desse jeito. Irmãos, um pai e uma mãe chegar ao ponto de abandonar seu filho, será que o amor acabou? Ou o desespero de que a sua vida precisa tocar, e o ministério, o serviço que Deus deu, que é botar um filho no mundo e cuidar dele até quando ele estiver do seu lado, do seu tamanho ou maior, é mais fácil abandonar. Os filhos de hoje estão batendo nos pais. Os filhos de hoje estão falando mais alto do que os pais. Os filhos de hoje estão agressivos. Os filhos de hoje estão tecnologicamente avançados, mas totalmente desabençoados, porque Deus diz lá nos mandamentos que nós temos que obedecer aos nossos pais. Continuando a história, aquele jovem hoje testemunha por vários lugares. Ele não consegue falar, mas arrumaram um computador que fala com voz, uma voz de computador mesmo, e ele dá palestra para as pessoas em vários lugares, sentado numa cadeira de roda, porque uma pessoa viu nele um traço de vida. Jesus, essa única pessoa, não viu nós um traço de vida, sabia que nós estávamos perdidos, e o que ele fez? Eu me dou. Chegando ao final, hoje Cristo, você precisa ser consumido por Ele. Hoje Cristo, você precisa ser constrangido por Ele. Cada pensamento seu, cada julgamento,
cada palavra, cada coisa que você faz, tem que ser por Cristo. Pastor, porque eu não tenho mais aquele amor para sentar e ouvir a palavra. Sabe por quê? A cruz que você segue é uma cruz sem valor. Vai lá na África. E se os africanos que conhecemos, vários pastores fazem propaganda para mim, e eu entro no Facebook, eles pedindo ajuda. Igrejas são debaixo de árvores. Se eles estivessem no lugar em qual nós estamos aqui, estavam no céu já. Piso, telhado, nem comida eles têm. Mas quando alguém prega o evangelho, pode pregar a noite inteira, o dia inteiro, eles não saem da frente. Sabe por quê, irmãos? A sede daquelas pessoas não é de alimento, é a palavra de Deus. Eles querem saber por que aquela cruz não tem mais ninguém ali. E ninguém falou para eles. Lá para eles disseram que aquele que estava na cruz desceu e foi para a Índia e se casou. E muita gente acreditou. Mas aqueles que têm a presença do Espírito Santo sabem que aquele Cristo que foi tirado da cruz, foi levado para a sepultura, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Por que você faz isso, Senhor? Por que você faz aquilo, Senhor? Porque Cristo derramou seu sangue por minha alma. Talvez você vai dizer: eu não pedi nada disso. Você não tem escolha, irmãos. O amor de Deus em Cristo precisa te constranger. Você, quando olhar a cruz, você precisa se constranger. Quando você ouvir alguém dizendo que Cristo morreu na cruz, você precisa baixar sua cabeça. Você precisa respeitar a palavra. Porque hoje, irmãos, quando você escuta sobre a cruz, é como se alguém estivesse falando de uma joia que não tem mais valor. Irmãos, a cruz era pesada. A cruz doeu. A cruz machucou as mãos. A cruz machucou os pés. A lança atravessou sua costela. Doeu. O chicote, irmãos, tirou pele das suas costas. Não, pastor, essa cruz que me falam hoje não é essa cruz que o Senhor está falando. Irmãos, o autor do sacrifício, a criação envia o chamado. O autor do sacrifício, uma vida paga por todas as vidas. O autor do sacrifício, o único inocente tem que ser assassinado. O autor do sacrifício traz de volta o homem em direção a Deus. Aí a Bíblia fala: ele morreu. Irmãos, é maravilhoso o que o Espírito Santo pode fazer quando ele está no nosso meio. Mas é incrível que não é feito quando ele não está. Mas Cristo morreu. Aquelas palavras deveriam ser suficientes para quebrar o coração em 1000 pedaços. Irmãos, eu me lembro que meu pai pregava muito sobre as mensagens evangelísticas. Eu gostava muito de ouvir quando meu pai pregava sobre o filho pródigo. E ele pregava sobre a viúva de Naim. E ele pregava sobre outros textos. Mas eu agradeço tanto a Deus, porque meu pai fez o que fez. Porque se ele não fizesse, eu não estaria aqui. A palavra cruz deveria significar para você algo mais do que ir para uma igreja em que tem um fã-clube te esperando lá. Eu gostaria de ir para uma igreja, irmãos, que o fã-clube pudesse estar lá no São Paulo,
mas na igreja eu ser recebido pelo Espírito Santo. Estou indo às vezes ver igrejas aí, irmãos, que na simplicidade em que nós estamos tocando, Braia toca 2 instrumentos, está Luiz tocando baixo, Miguel tocando violão. Eu poderia botar outro instrumento aqui. Eu tenho habilidade para isso. Mas sabe o que acontece? No meu coração, eu preciso ver para aprender. Não, tudo eu quero fazer. Não, deixa comigo. Não, é comigo. Eu estou junto. Não, irmão. Todo mundo foi colocado para trás e Jesus morreu. Mas Paulo nos diz, as Escrituras nos dizem, que ele não permaneceu morto. Não é só a morte de Jesus Cristo que nos salva, irmãos. É também a ressurreição de Jesus Cristo. Há uma grande parte da história que, se ele tivesse permanecido morto, irmãos, imagine se Jesus tivesse permanecido morto, nada haveria. Não haveria esperança. Todas as coisas, elas iam se colidir no espaço. Mas Deus reivindicou seu Filho unigênito, segundo a palavra, ressuscitou dos mortos, e ressuscitando dos mortos, Deus colocou em seu seio, diz a Bíblia, publicamente declarando, através da ressurreição de Jesus Cristo, que o seu sacrifício era para expiar os nossos pecados. Pastor, eu não vou parar de pregar, estou cansado. É isso que a mensagem da cruz faz. É peso, dói. Cristo morreu, Cristo ressurgiu dos mortos, e Cristo ascendeu ao céu 40 dias depois, e foi à destra do seu Pai. Agora, de todo esse tempo em que eu passei aqui ministrando esta palavra, talvez você diga: eu não sabia tanto isso, não conhecia tanto dessa forma. O que você vai fazer daqui para frente quando você ouvir a palavra cruz? Quem morreu na cruz? Por que ele morreu na cruz? E por que ele teve que tomar aquele cálice? O que tinha dentro do cálice? Por que ele teve que tomar o cálice? Porque eu, ou você, ou nós não tomamos. Sabe por quê? Porque eu estou preocupado com o meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu estou preocupado com a minha faculdade. Sabe por quê? Eu estou preocupado com o meu salário. Sabe por quê? Eu estou preocupado com a minha aposentadoria. Sabe por quê? Eu estou preocupado com a minha família. Eu estou preocupado com os meus planos. Eu estou preocupado comigo. No dia em que seu pai coloca a mão sobre sua cabeça, Jesus, ele não disse uma palavra, mas ele teve um momento que ele disse: Pai, está consumado. O que você vai fazer? Você vai acreditar nessas mentiras que estão pregando por aí? Pastor, eu estou vendo igrejas. Não estamos aqui para falar mal de igreja, estamos para falar do Evangelho. Pastor, por que as pessoas estão indo, se afastando da igreja, estão perdendo o seu amor? Porque não conhece o sacrifício da cruz. Até sabe, mas não tem entendimento. Então, irmãos, quando você desanima, é porque você não sabe o que Cristo fez na cruz. Peraí, pastor, você está dizendo que crente de 200 anos de idade na igreja, que batizou, fez escola, passou por encontro, passou por estudos, passou por tudo aquilo. Irmãos, conhecimento você pode ter na cabeça inteira. Você pode estar numa faculdade, você pode ser um juiz e sentar na igreja hoje aqui
eu vou dizer para você, o conhecimento que você tem está todo invertido. Você tem que conhecer tudo novamente. Salve vidas. Leve as pessoas para a luz. E para isso você não precisa de microfone. Você não precisa de púlpito. Você precisa de estar na cruz. As pessoas precisam ver você na cruz. Quem está na cruz, irmãos, está quieto. Quem está na cruz não mexe mão. Porque as mãos hoje estão livres para dizer: você, não concordo contigo. Quando os pés estão livres na cruz, sabe o que acontece? Não chega perto de mim, porque eu, te acerto. Os olhos de Cristo, irmãos, estavam para onde? Os olhos hoje, os nossos estão cheios de raivas, cheios de ódio. E de onde vem esse ódio? Se o nosso Jesus tomou o cálice todo. Você está tomando o ódio dessa terra. Você está na tradição humana. O diabo está te levando a fazer uma coisa. Quando você vê Jesus voltar, algo vai deixar você assustado. Misericórdia. Porque eu tenho plena certeza que aquele que está preparado, ele não vai ficar assustado. Ele vai subir feliz. Posso terminar essa mensagem? Sim ou não? Posso ouvir um amém do crente? Por que as pessoas estão dizendo aí fora, principalmente na internet, que Jesus não vai voltar? Por que estão dizendo que Jesus não vai voltar? Quer uma coisa? Quem acha que tem muito tempo pela frente ainda? Ah, pastor. Não, pastor, você está querendo me mandar para a cruz? Não, pastor, você está dizendo o quê? Irmãos, eu quero saber, quem de vocês acha que nós temos muito tempo? Então me pergunta uma coisa, pastor, por que as pessoas não estão prestando atenção nos sinais? São sinais robustos, bem claros, que estão aí. É porque a cruz que eles têm ou é de plástico, ou é de algum material, alguma joia, ou não tem simbolismo nenhum. Porque as vidas das pessoas estão em primeiro lugar. E esquecem, irmãos, que os nossos olhos podem fechar a qualquer momento e ficar tudo para trás. Quantos que nessa pandemia foram para dentro de uma UTI, não voltaram mais para casa? Talvez você diga: pastor, você não falou que ia parar de pregar? Assim, era. Estou finalizando. Que cruz foi a que você aprendeu? Ai, pastor, você não sabe, eu tenho orado para Deus não deixar faltar o alimento. Irmãos, o Brasil não tem falta de alimento. Ai, pastor, não tem ideia. Não, irmãos, veja bem. Tem lugar que eu já fui que não tem nem torneira, não tem banheiro. Posso encerrar, pastor? Pode. O senhor não quer encerrar, pastor? Quero. Mas quem que está te segurando? Algo está me segurando para perguntar se você entendeu que a cruz em que Cristo foi crucificado, ela está vazia, mas ela não significa muita coisa. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi.
você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.